E a gente volta a falar da tragédia na Turquia e na Síria, que matou mais de 3.700 pessoas. O nosso contato agora é com a jornalista brasileira Eveline Frota, que já viveu na Turquia. Possui familiares e amigos que vivem ainda no país. Eveline, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan. Boa noite para você. Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eveline, eu tive a oportunidade de dar uma olhada nas suas redes sociais e vi que você está acompanhando desde que os primeiros fatos relacionados ao terremoto vieram a público. Eu queria te ouvir quais são as últimas informações que você teve, o contato que você está mantendo com seus familiares, se está tudo bem. E só para reforçar, você já viveu na Turquia, atualmente não vive mais, né? Exatamente. Eu vivi 10 meses, 11 meses na Turquia. Minha família, parte da minha família está lá. E a gente mantém contato, tenho muitos amigos lá, trabalhei um tempo lá na Turquia, voltei ano passado para o Brasil e agora estou em Londres. O que acontece? A gente tomou um susto muito grande quando a gente foi. Eu vi aquela coisa gigantesca acontecendo, estourando em todas as redes de notícia. É claro que a primeira ação foi ligar para minha família lá e saber o que estava acontecendo, se eles estavam bem, porque eu nem tentei saber onde é que estava acontecendo. Eu já liguei e vi que estava numa área mais distante deles. Essa área onde aconteceu o terremoto é uma área mais a sudeste, e lá pouquíssimos estrangeiros vão. Lá é uma área que tem muitos refugiados, e principalmente da Síria, e pessoas que são mais conservadoras. A Turquia é um país, o Estado é laico, mas as pessoas são muito religiosas, né? 99% da população é muçulmana. Então, eles são mais conservadores, eles são mais, andam mais cobertos, mais vestidos, eles seguem mais a religião. Então, assim, é uma área que normalmente o turismo não chega. Então, são pessoas da Turquia mesmo e pessoas que vêm da Síria. Normalmente, são esses os moradores ali. Porém, muitos desses moradores vão para outras cidades, e a cidade onde eu morava tem uma grande universidade, uma das mais recentes, uma das mais novas universidades da Turquia. E alguns estudantes dessa universidade são dessa região. Então, a gente ficou muito apreensiva, apesar de estar todo mundo da família bem, porque essas pessoas da minha família moram na região central, diferente do que a gente está vendo aí. A região central teve, sim, depois o segundo terremoto foi sentido pela região central do país, já mais próximo de Ankara, que é a capital, mas algo muito leve na cidade onde eu morava. Mas essas imagens que a gente está vendo aí, assim, elas são assustadoras. O país inteiro se comoveu, como boa parte do mundo, né? A gente está vendo ajuda vindo de outros países. A Rússia já tem equipes lá, a Grã-Bretanha, aqui o Reino Unido, já vai mandar também, diz que devem estar chegando nas próximas horas ajuda humanitária, né? Equipes de ajuda humanitária, de resgate. E, enfim, vários países dizendo que vão mandar ajuda. A Grécia, que é, normalmente, historicamente, uma não amiga da Turquia, já afirmou que quer ajudar também. Então, o que a gente vê, na verdade, é um grande processo de solidariedade, né? Um grande movimento de solidariedade. Muitas pessoas do próprio país, né? Cada cidade, cada província, mandando suas equipes, mandando cobertores. Vocês estão vendo aí, está muito frio na Turquia, o inverno lá é pesado. Quando eu morei lá, assim, sofri, chega a -10 facilmente, -10 graus, 10 graus negativos. As pessoas estão sofrendo primeiro com a tragédia do terremoto, os desabamentos, estão desalojadas, as que sobreviveram, e estão com medo de ficar dentro das casas, de ficar dentro dos alojamentos. Elas estão na rua, sem energia elétrica, passando frio, e, enfim, o país se mobilizou, está arrecadando alimentos, está arrecadando cobertores fundamentais para esse momento que eles estão vivendo, e pedindo ajuda de médicos, de equipes que possam chegar lá para socorrer essas pessoas que estavam lá, e que estão sendo socorridas, que estavam nesses escombros aí. A gente está vendo, são imagens estarrecedoras. E uma tragédia como essa, como disse o próprio presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, ele disse que só igual a essa, ou parecida com essa, só em 1939, matou mais de 30 mil pessoas na Turquia.
Pois é, justamente, situação muito delicada, como você bem lembrou, esse tremor principal hoje pela manhã, 7,8 de magnitude, tão forte quanto esse que você mencionou de 1939, que vitimou mais de 30 mil pessoas. Agora, além disso, várias réplicas, né? No intervalo de 12 horas, mais de 40 réplicas, uma situação muito complicada, as pessoas preocupadas acabam ficando na rua em meio a esse tempo rigoroso, um inverno muito rigoroso. Agora, só para a gente elucidar e trazer a informação aqui para a nossa audiência, você morou na Turquia. Por quanto tempo você passou nesse país e você chegou a passar por outros terremotos, não tão intensos quanto esse, mas você passou por essa situação e queria te perguntar, o país tem uma cultura de prevenção? É um país preparado para passar por terremotos, não somente em relação à orientação para a população, mas também em relação às construções. As construções são preparadas para terremotos? Infelizmente, as construções não são preparadas, não é como o Chile, né, onde teve o maior terremoto até hoje registrado, de 9 graus na escala Richter. Você, entrando no Chile, você vê os prédios com a mesma tecnologia do Japão, que também é outro país que sofre com terremotos. Eles têm estruturas que elas se movem, mas elas não quebram. Então, elas evitam isso que a gente está vendo aí, esses desabamentos colossais. Eu morei 10 meses lá e passei, sim, por uma situação assim, bem estranha, 5 graus na escala Richter. Não é uma coisa que a gente pode dizer, é fraquinho, não é. Mas não chega a ser um 7,8, como a gente viu hoje. Não houve desabamento, mas houve estrago, sim, no país. E, sim, eles têm uma cultura de prevenção. Né? Lá na cidade onde eu morava, que é uma cidade montanhosa, é a cidade que tem o maior polo de cerâmicas e porcelanas que eles exportam para o mundo. Lá, eles, em alguns momentos, em algumas noites, especialmente à noite, a gente ouvia algumas sirenes. E eu ficava, o que é isso? E as pessoas diziam, olha, é um exercício, a gente tem que sair. A gente não sabe se é exercício, na verdade, ou se é uma situação real. Então, a gente tem que sair de casa e a gente saía. E a gente ia para a rua e ficava esperando alguma informação. E lá, praticamente toda rua, praticamente todo quarteirão tem uma mesquita. Então, essa sirene, ela ecoava pelos minaretes das mesquitas, assim como ecoa um chamado para as orações 5 vezes por dia. Então, é por isso que a resposta, você está vendo aí muita gente ajudando, a resposta das províncias foi muito rápida. Eles mandaram equipes de resgate, estão mandando alimentos, cobertores, água e material de higiene. Agora, Eveline, é interessante você dizer que não há uma estrutura muito consolidada para proteger essas famílias, essas construções. Pelo menos em relação à Turquia, a gente está falando de uma das zonas de terremoto mais ativas do mundo, várias placas tectônicas que entram em atrito umas com as outras nessa região. É muito comum que terremotos aconteçam, você mesma já passou por essa experiência. Agora, em relação a esses avisos sonoros que você mencionou, neste caso específico, houve esse tipo de aviso? E quando há esse tipo de aviso, se é que houve dessa vez, dá para ter uma ideia do grau que será uma situação como essa, um terremoto como esse? Não, não dá. É por isso que eu acredito que esses avisos sonoros tenham acontecido como exercício, porque das vezes em que a gente escutou, a gente se encaminhou para fora de casa, mas nada aconteceu. A gente ficou esperando um tremor, alguma coisa, nada aconteceu. Então, na vez em que houve realmente o terremoto, o tremor de terra de 5 graus, que a gente estava lá, a gente não ouviu nada. Então, certamente é um sistema de treino, é um sistema para fazer você aprender a sair de casa e se comportar, como se comportar em situações de crise. E realmente a gente vê prédios muito modernos na capital, em Ankara, e também vê prédios muito modernos em cidades muito turísticas, como Istambul, por exemplo, que fica mais ao norte. Então, essas cidades, elas podem ter esse tipo de tecnologia, mas o que a gente está vendo aí, das cidades afetadas, são cidades, pelo menos 10 cidades, que têm uma população menos urbana, uma população mais de vila, uma população que tem aquele comportamento mais conservador. Então, a gente não vê grandes estruturas, a gente não vê nada muito novo. Então, assim, totalmente, você ir até Ankara
e você vê o que você está vendo aí em termos de prédios, em termos de construções. Pois é, ainda que as buscas por sobreviventes continuem sem parar, é importante a gente lembrar que milhares de prédios ficaram completamente destruídos, o que infelizmente pode aumentar demais o número de pessoas mortas decorrentes desses terremotos. Agora, Eveline, o Itamaraty disse há pouco que os terremotos deixaram brasileiros desabrigados. Não há confirmação em relação a brasileiros feridos ou mortos. Vamos torcer para que o melhor aconteça. Agora, os seus parentes e amigos chegaram a acionar a Embaixada Brasileira na Turquia? Já tem um esquema montado? Você chegou a se comunicar com esses seus amigos e parentes? De que maneira? Por telefone celular? Eles chegaram a relatar algum tipo de apoio que os brasileiros estão recebendo por parte da Embaixada? Pois é, a Embaixada Brasileira, a minha experiência com eles é espetacular. Eles têm, porque são pouquíssimos brasileiros na Turquia, pouquíssimos. Existe uma rede de apoio de brasileiros lá que não passa de 200. Não passa de 200. Mas esse é o número dessa rede de apoio em que todo mundo vai e procura. Então, o número de brasileiros lá realmente não é grande. A embaixada, ela tem em Ankara e o consulado em Istambul. Eles têm um atendimento extremamente rápido para os brasileiros, mas a minha família não é de brasileiros, a minha família é de pessoas de lá. E os meus amigos também de lá. Exatamente por isso, porque não é comum ter. Meu marido é de lá. Então, são pessoas realmente nativas, né? Meus amigos, as pessoas com as quais eu trabalhei, todos eles são da Turquia. Eu moro na Turquia há muito tempo. Então, eu só conheço uma brasileira lá e ela mora numa área turística que fica no extremo sul, que fica na região da Antália, que é uma região extremamente turística, o pessoal até chama de Riviera Turca. Então, eu acredito que o consulado tem, assim, porque eles têm um canal aberto com todas as pessoas do Brasil. Às vezes em que eu precisei, o atendimento foi muito rápido, coisa de você marcar e na mesma semana você já está sendo atendido. E então, eu acredito, por conta do número muito pequeno de brasileiros, que não deve ter nenhuma dificuldade em atendimento, não. Eveline Frota, jornalista, queria te agradecer, Eveline, por estar aqui conosco, participando aqui do Jornal Jovem Pan, trazendo relatos não diretamente da Turquia, mas pelo menos muito mais perto do que nós estamos aqui no Brasil. Desejo boa sorte aos seus familiares que seguem na Turquia e que tudo termine da melhor forma possível. Obrigada, viu, pela participação. Boa noite a você. Obrigada, boa noite. Boa noite, até a próxima.